A história de uma cidade é feita das histórias das pessoas que vivem nela. Por isso que nasceu o Pode Aplaudir, para contar as histórias dessas pessoas. E hoje nós estamos num formato completamente diferente. É o Pode Aplaudir Doc, que sai do estúdio, vem para as ruas para contar a história de um médico. Dr. José Luiz Yunes Filho nasceu em Barretos. É filho do pediatra José Yunes e de Mari Lourdes. O casal teve 2 filhos, José Luiz e Eduardo Augusto, ambos formados em medicina. José Luiz Yunes Filho se formou na PUC, em Campinas, e se especializou em clínica médica, mas, posteriormente, optou pela pneumologia. Outra especialização também conquistada foi a de médico intensivista, profissional que atua nos centros de terapia intensiva, as UTIs. O médico escolheu Barretos para atuar e hoje é proprietário do Instituto Respire. José Luiz Yunes é casado com a Carla e a família se completa com os filhos Rian, Rayane, Maria Luísa e Ana Helena. A minha primeira atividade em Barretos, eu vim como concursado em pneumologia pela prefeitura e fui trabalhar no Hospital do Amor como intensivista. Fiquei lá de 2007 a 2012. E depois trabalhei na UTI da Santa Casa, na UTI do São Jorge. E aí eu encerrei minhas atividades hospitalares em 2019. E o que essa... Porque o intensivista está ali lidando com vida e morte o tempo todo. O que essa experiência trouxe para o médico hoje, que você é hoje? A UTI é exatamente isso, né? A gente é uma situação assim crítica, onde a gente está com o paciente ali entre a vida e a morte. É um momento assim que me trouxe uma facilidade maior, porque dentro da minha formação eu tenho esse entendimento em mim muito bem da vida, das emoções, do sentimento, das crenças, da espiritualidade. É algo que é muito forte, a ciência que eu pratico também. Então isso na UTI me destacava no sentido de saber acolher a família e trazer um conforto em momentos onde o desfecho era ruim. Muitas vezes o paciente falecia, né? Às vezes pacientes jovens. Então eu vejo que o trabalho na UTI é um trabalho muito técnico. A gente precisa ter dados, controles muito rigorosos para saber o acompanhamento, o monitoramento daquele paciente que é crítico, né? Então, todos os detalhes fazem muita diferença. É uma medicina muito técnica, mas ao mesmo tempo, quando a gente tem essa visão de sentimento, fé, família e proximidade de óbito e sabe acolher a família, trazer uma informação de uma maneira que deixa a família confortável, isso traz um diferencial muito grande. Este acolher citado pelo Dr. Yunes foi um dos motivos que nos levou a conhecer a sua história. São muitos os relatos de pacientes colecionados ao longo desses anos todos. Esses relatos demonstram o profissional dedicado que conquistou Barretos por seu tratamento mais humanizado. Dr. Yunes é um estudioso da influência da espiritualidade na saúde das pessoas. Tem alguns anos que eu venho buscando essa espiritualidade, é algo que vem me trazendo resposta de muitas dúvidas como ser humano, né? Como muitas pessoas têm aqui, por que estamos aqui, qual que é o objetivo da vida, né? Por que as coisas são assim, por que tem um que nasce de um jeito, outro nasce de outro. Então eu sempre fui muito questionador disso, né? E sempre busquei algumas explicações e a parte espiritual com leitura, com frequentar alguns tipos de religião. E eu sou uma pessoa cristã, eu gosto bastante de acompanhar a história do cristianismo, né? E isso trouxe muita resposta para a minha vida. E isso eu comecei a notar, Luciana, na prática, né? E comecei a ver que existe essa relação. Então, quando eu venho abordando os pacientes, eu vejo muito essa necessidade da gente fortalecer a fé, a crença, a palavra positiva, né? Porque a pessoa, quando ela vem nos procurar com uma esperança, com uma fé de que ela vai ficar boa, porque ela confia
ela tem uma fé, uma crença naquele profissional, isso já traz uma resposta terapêutica muito melhor. Isso fica muito claro para mim quando eu pratico a medicina. E aí você trazendo um posicionamento mais positivo para essa pessoa, muitas vezes ela facilita a passagem, ela atravessar aquela fase de doença. Mônica Cristina Costa, recentemente, passou por um momento bem delicado na sua saúde e foi atendida pelo Dr. Yunis. Lu, há uns 20 dias atrás, 25 dias, eu comecei com sintoma de dengue. E essa dengue foi evoluindo, eu não tinha melhora. Eu fui para o hospital, tomei soro, voltei para casa. Isso foi umas 3 vezes. Na quarta vez, que foi no domingo, dia 14, né? Acho que foi dia 14, eu já fui para o hospital, a febre não cedia, sabe? Cheguei lá com a minha saturação muito baixa. Aí eu passei pelo plantonista, tudo, ele viu que eu estava com a saturação muito baixa e ele me deu uns remédios para dengue, um soro, né, para dengue, e falou para mim, ó, Mônica, o seu caso, não acho que não só é dengue, e sim deve ter alguma outra coisa. Aí fiz uns exames lá e foi constatado que o meu PCR estava muito alto. Então ele desconfiou que eu estaria com uma pneumonia, porque eu tinha muita dor nas costas. Aí eu fiquei internada, aí eu não estava bem. Aí o meu marido, né, e a minha irmã falaram, não, vamos chamar o Dr. Yunis, porque ele é especialista em pulmão, porque assim, a minha saturação era baixa demais. E o Dr. Yunis me socorreu. Ele chegou na segunda-feira lá à noite, o meu caso era gravíssimo, ele me examinou, viu minha tomografia e reuniu com a minha família e falou, ó, o caso dela é gravíssimo, ela precisa, nós vamos entrar com medicamento, eu preciso tirar, ela está com muita água no pulmão, fazendo uma embolia pulmonar. Aí foi onde ele me deu uma dose do antibiótico, falou, ó, essa dose vai te ajudar, vai começar a te ajudar, mas os remédios vão fazer efeito mesmo em 48 horas. Eu quero que você seja firme, não desespere, porque assim, uma das coisas que eu achei fantástico nele é que eu estava muito desesperada, muito. Aquele desespero de querer sair dali correndo. Aí ele falou assim, pegou na minha mão e falou, calma, acredita em Deus, porque nós vamos te curar. Eu vou te curar. Você fica tranquila, porque se agarre em Deus. Quando você estiver desesperada, você fecha o olho, que você vai ver uma luz. E essa luz vai te ajudar muito. E assim eu fiz. E essas palavras dele foram importantes para você? Muito, mas muito. Isso eu acho que me levantou assim, 90%. E é muito interessante que hoje a ciência prova que a espiritualidade ela faz parte realmente da cura e da melhora dos desfechos, né, de doenças. Então tem estudos muito bonitos que foram feitos e tem uma professora lá nos Estados Unidos, né, que ela é a doutora Cristina Punhalski. Ela é uma professora da Universidade de George Washington, que é uma das pioneiras da saúde e espiritualidade. E ela vem fazendo um trabalho já há algumas décadas, mostrando isso, relacionando a ciência, a espiritualidade. E hoje, o Conselho Federal de Medicina, recentemente, criou um departamento de medicina e espiritualidade. E recentemente eu tive a oportunidade de fazer uma imersão com eles, né? E isso vem assim, bem de encontro com o que eu pratico. E hoje, tendo essa comprovação, a gente fica mais fácil de abordar o paciente, porque antigamente existia um certo tabu nisso, né? A gente não poderia falar muito porque não é falar de religião, é falar de espiritualidade, né? De fé, de crença, né? E saber como, existem técnicas de como abordar isso para o paciente fortalecer isso naquele momento, para que ele tenha uma melhor resposta ao tratamento.
E eu, indiretamente, criei as minhas formas, né, de fazer isso com o paciente, né? Então, assim, o respeito à pessoa, né, eu acho que é um ponto, assim, importante, né? Eu respeito todo ser humano, né, porque eu vejo em cada ser humano uma semelhança com Deus. Respeitar as pessoas, eu acho que já é um ponto, assim, muito importante, né? E quando a gente trabalha a parte técnica, que é fundamental, né? O médico hoje ele tem que ser técnico, a gente tem que conhecer, a medicina é uma ciência que cada vez tem mais inovações, medicações, conhecimento, e eu venho procurando ao longo desses anos estudar bastante mesmo. Desde 2009 eu faço parte da Sociedade Europeia Respiratória, que é a IRS. E todos os anos eu vou até um evento deles, que acontece na Europa, me capacitar na parte da saúde respiratória pelos protocolos respiratórios europeus, que é o que eu mais tenho assim, proximidade. Gosto muito dos protocolos americanos, frequento algumas capacitações do CHEST, que é o Colégio Torácico Americano, e da ATS, mas eu tenho uma afinidade maior com a conduta pneumológica europeia. No depoimento emocionado do marido da paciente, é possível enxergar todo o resultado do conhecimento adquirido pelo Dr. Yunis e o respeito ao ser humano. Quando a Mônica foi internada, ela estava com um quadro, depois que a gente chegou a conhecer o resultado, através do Dr. Yunis, com 25% dos 2 pulmões funcionando. Agora, um grande divisor de águas mesmo, na atuação do Dr. Yunis, a partir da segunda-feira que ministrou a medicação, quando chegou na quarta-feira de manhã, ela ainda estava com muita deficiência de respiração e a saturação baixa. Então, a equipe clínica do hospital optou em internar ela na UTI e entubar ela na quarta-feira de manhã, ou seja, seria o 3º dia da medicação que o Dr. Yunis vinha ministrando. Então, o Dr. Yunis ali, ele falou assim, eu não vou autorizar a internação dela. Mesmo que, às vezes, o hospital está entendendo aqui, está acompanhando ela próximo durante o dia, que ela está precisando de mais oxigenação, mas hoje é o 3º dia da medicação que eu ministrei e a partir de hoje vai fazer o efeito. Então, naquele momento, foi decisivo a positividade dele. Ele falou assim, a parte clínica, tudo que tinha que ser feito, ministrar a medicação, foi feito. Ela falou assim, né? Além de médico, ele foi um psicólogo também, porque tranquilizou a Mônica Sim. naquele período de aflição. Que ela falou assim, eu estou numa sensação que eu vou morrer hoje. Aquilo me trouxe um desespero. Eu tinha essa sensação. Assim, vamos confiar na atuação e na decisão do Dr. Yunis e não vamos permitir a intubação, não, porque ele falou que hoje a medicação está fazendo efeito. E foi. E foi dito e feito. Foi na quarta-feira, quando chegou na hora do almoço, ela era uma outra pessoa. Graças a Deus, Deus no céu e o Dr. Yunis aqui na terra cuidando dela. Essa força, essa segurança transmitida que emociona seus pacientes, certamente vem do conhecimento adquirido numa formação profissional que busca sempre mais. Dr. Yunis tem várias fontes de conhecimento e tem um carinho especial por um livro, Médico de Homens e Almas, que conta a história de São Lucas e a quem ele sempre recorre. Ele alia essa espiritualidade que transparece a uma formação sólida, com a preocupação de sempre estar atualizado em suas áreas de atuação. Dentro da pneumologia hoje, a minha maior especialização são em doenças obstrutivas, que são 2, né? As 2 principais doenças, asma e DPOC. A asma, eu tive uma capacitação muito importante que me deu assim essa autoridade e essa expertise, que foi um curso de imersão que eu tive a oportunidade de fazer em Londres com o professor David Jackson, em 2019. Ele é a maior autoridade em asma grave do mundo, né, e o maior conhecedor de tratamento imunobiológico. Então essa foi o diferencial, e daí eu venho hoje sendo um especialista dentro da pneumologia em asma. E DPOC também, eu tive capacitações tanto na Sociedade Europeia quanto americana, né, no CHEST e na ERS, para
me capacitar dentro das doenças pulmonares obstrutivas crônicas, que são as doenças relacionadas com tabaco, com enfisema. Então, dentro dessas áreas de asma e DPOC, são doenças muito prevalentes. A asma hoje, ela tem uma prevalência de 10% da população brasileira. Então, são mais de 20 milhões de pessoas com asma. Se a gente for para a população pediátrica, a gente chega a ter números de 25% das crianças têm asma. Então, são doenças muito prevalentes e subdiagnosticadas, né? Então, muitas delas não têm diagnóstico. E hoje a gente tem assim, uma evolução na pneumologia muito grande, de 10 anos para cá, com novas terapêuticas, novos tipos de medicamentos inalatórios, associações e até mesmo linhas chamadas de imunobiológicos, que são linhas assim, de alta precisão, que a gente consegue identificar o perfil fenotípico da asma e tratar aquela asma especificamente. Individualizar o tratamento. Exatamente, de maneira assim extremamente eficaz. Então hoje a gente tem um arsenal terapêutico muito bom. Hoje já vem tendo cada vez mais acessibilidade pública e por operadoras desses medicamentos de custo mais elevado, mas a gente ainda tem um problema que é a falta do diagnóstico. O mesmo acontece na doença pulmonar obstrutiva crônica, que hoje é a terceira maior causa de morte do mundo. Então é uma doença muito impactante. São milhões de pessoas, são 8 milhões de pessoas que morrem por ano no mundo. É um número assim, impactante. E que é uma doença que no Brasil o diagnóstico é menos de 20%. Então mais de 70%, 80% dela não é diagnosticado. E fica, assim, muito claro que você se apaixonou por essa área. Sim. E por quê? Assim, na sua opinião, o que te levou a se apaixonar por uma área tão específica do que é a área respiratória, das doenças respiratórias? Eu convivi muito dentro da clínica médica com os pacientes respiratórios e aquela questão da falta de ar é uma sensação muito próxima da morte. Então, quando a pessoa sente falta de ar, ela tem uma sensação de que ela vai morrer. E quando a gente faz o resgate disso, a gente percebe assim um sentimento de gratidão e alívio daquela situação que não tem assim é um valor muito grande para o médico, não tem preço a gente fazer esse resgate. Então isso foi uma das coisas que me apaixonou na pneumologia, a gente poder trazer fôlego. E eu vejo que a vida está muito ligada à respiração, né? Quando a gente nasce, nosso primeiro ato é chorar, é respirar. E quando a gente morre, a gente dá o último suspiro. Então eu vejo que a respiração é o órgão que mais aproxima dessa questão do início e do término de um ciclo de vida. E isso foi um dos grandes motivos que eu me apaixonei pela pneumologia. E o grande marco que mudou realmente o status da pneumologia foi a pandemia. Na pandemia, os pneumologistas mostraram o seu valor, mostraram o que realmente o pneumologista sabe, diferente de outras especialidades. Como é que foi a sua vida durante os 2 anos de pandemia? Essa é uma parte assim da minha vida que eu às vezes assim fico até muito emocionado de falar, porque como eu te disse, eu sou uma pessoa que tem uma espiritualidade, né, tem uma fé, uma crença, e eu vi na pandemia uma missão, né, uma missão que eu tive necessidade de cumprir. E às vezes é até difícil de falar isso dentro de uma abordagem assim simples, mas transferir esse sentimento. Mas em muitas vezes, Luciana, eu tive capacidades que eu não tenho hoje, que foi atribuído àquele momento por uma força realmente de missão de vida, né? Então, aquele momento da pandemia, eu senti assim uma energia e uma vitalidade e uma necessidade e uma convicção do que eu estava fazendo estava assim dentro do caminho correto. Por isso eu vivi intensamente a pandemia. Eu trabalhei assim de uma forma que até hoje nem eu
e nem as pessoas entendem como eu conseguia, né? Eu trabalhava, muitas vezes eu iniciava o consultório 6 horas da manhã, 3 horas da manhã eu concluía, e ficava direto, e trabalhava sábado, trabalhava domingo. Você tem ideia de quantas pessoas você atendeu nesses 20 mil pessoas com o Covid. Nós tivemos essa estatística durante esses 2 anos. E nós tivemos, desses 20 mil, 8 óbitos. E dos 8 óbitos, 6 saíram do tratamento para ir para o hospital. Então, nós tivemos 2 óbitos. Assim. Então, foi uma taxa muito baixa de óbito. A maioria dos pacientes foram revertidos. Marcelo Lancelotti é um dos pacientes curados pelo Dr. Yunis. Na pandemia, eu estava numa situação clínica muito desconfortável, com alguns problemas de saúde, e eu adquiri o Covid. A primeira pessoa que eu liguei foi exatamente ele, não poderia ser o contrário. E ele rapidamente se prontificou a cuidar de mim, e eu tive uma evolução da doença que, se não fosse os cuidados dele, eu não sei se eu estaria aqui hoje. Os cuidados dele se estenderam além da clínica, foi para dentro da minha casa, com todo o suporte necessário que eu precisava para sair daquela condição tão desfavorável. Isso fez muita diferença. E eu sentia nele um conhecimento, uma interação muito importante para que eu também tivesse essa confiança. Por quê? Porque naquela época, o diagnóstico de Covid ele estava muito associado a óbito, né? Principalmente, eu vou para o hospital, eu vou entubar e não sei se vou sair dali. E o fato dele me dar todo esse suporte, toda essa confiança, eu dentro da minha casa, porque com meus 2 filhos menores, então ele pensou nisso. Ele pensou, eu não posso tirá-lo dali eu tenho condição de tratá-lo em casa, ele ficar no convívio dos filhos, que isso vai fazer a diferença para ele. Então isso me deixou muito confortável. E uma outra questão que me chamou muito a atenção foi a questão da relação da medicina que ele aplica com a espiritualidade. Isso também fez muita diferença, porque eu sou uma pessoa extremamente de fé, né, e crente a Deus, e ele me trouxe esse outro lado também num momento de muita sensibilidade, de muita fragilidade. Teve um momento que eu fiquei com muito medo de morrer e deixar meus filhos. E ele chegou para mim, eu falei isso para ele. Falei, olha, eu tô com muito medo de morrer. Ele falou, fica tranquilo, já deu tudo certo. Eu tenho confiança no que nós estamos fazendo e no propósito que Deus tem para você. Isso fez a diferença. Eu não usei protocolo nenhum em pandemia, porque eu tratava cada paciente com a sua necessidade. O meu tratamento era individualizado, então não existia um protocolo. 20 mil tratamentos individualizados. Então, cada caso era um caso. Era caso, como eu falei, pessoas que às vezes precisavam de controle emocional, às vezes nem estavam tão ruim, mas estavam desesperadas, né? Então, a gente tinha que equilibrar o familiar, equilibrar o paciente, né? Pessoas graves que a gente teve que desenvolver, até por isso a gente desenvolveu esse sistema de atendimento intraclínica com um suporte praticamente hospitalar, suporte para intubação, para caso de parada respiratória, medicação, oxigênio. Então a gente tem toda essa estrutura na clínica que foi criada na pandemia, né? Por quê? Não tinha leito para internar, então a gente não tinha hospital. E a gente não poderia deixar o paciente morrer. Então a gente trouxe o suporte necessário de um hospital para dentro da clínica, com equipe de enfermagem e tudo isso. E hoje faz parte do nosso atendimento isso. Foi criado na pandemia, criou, né? E essa estrutura salvou muita gente, né? E como a gente não seguia esses protocolos, houve realmente uma perseguição. Na época da pandemia, por exemplo, a gente teve vários momentos de
vigilância vindo ao consultório para checar se estava tendo alguma irregularidade, por denúncias, muitas vezes isso, publicações em jornal, em mídia social, limitações de entrada em hospitais. Eu fui proibido de entrar em alguns hospitais porque a forma com que eu conduzia era diferente da forma que o hospital estava conduzindo. E você sabe que, apesar de tudo isso, eu não me preocupei. Eu estava muito tranquilo, porque eu sabia que o que eu estava fazendo estava dentro de um caminho que eu estava convicto que estava certo. Então eu não tive essa preocupação, apesar de todo esse cenário ter existido, isso não me afetou, em nenhum momento. E depois de um tempo, o próprio resultado e a própria mudança que as pessoas viam, a própria população começou a reconhecer isso. E até foi interessante que eu tive, na época, um reconhecimento público pela Câmara Oficial, né, por esse trabalho prestado, que foi um trabalho que, no final, foi reconhecido como positivo. Mas tem um documento que a Câmara lhe conferiu. Exatamente. A Câmara Municipal de Barretos aprovou em sessão os votos de louvor e congratulações pelos serviços prestados durante a pandemia. Hoje, o Instituto Respire, que recebeu os recursos dignos de um hospital durante a pandemia, se tornou uma referência no atendimento de doenças respiratórias. Hoje a gente tem um instituto que é um instituto que a gente recebe pacientes, recebe visitas de indústria farmacêutica, de outros profissionais, e eles falam que dificilmente eles veem uma clínica com uma estrutura respiratória tão completa no Brasil todo. Porque aqui o paciente chega, ele é avaliado previamente por uma equipe, às vezes já é orientado a fazer algum procedimento pré-consulta médica, que isso a gente treina essa equipe, né, de pré-atendimento. Dentro da clínica, a gente tem quase todos os exames para fazer diagnóstico, né? Medicação. Então, se o paciente chega numa crise grave, a gente consegue resgatar esse paciente aqui, né? A gente tem equipe de enfermagem, medicamento, todo um suporte que seria como se fosse um hospital dia, né? E a gente tem um acompanhamento preventivo também. Então, a gente trabalha com a vacina, com outras prevenções, associado à fisioterapia respiratória. Então é um centro que oferece para o paciente toda o suporte, desde da identificação da doença, o tratamento, a prevenção. Então o paciente ele acaba ficando bem acolhido dentro do instituto, né, porque fica todas essas empresas. O diretor administrativo do Instituto Respire explica essa estrutura de atendimento. Então, hoje, o Instituto Respire, que é o grupo Viver Intermed, que compõe hoje 4 empresas. Dentre elas, o Instituto Respire, que é o Centro Médico e Diagnóstico de Doenças Respiratórias e Alérgicas, a Doutor Protege, que é o Centro de Imunização, a Clínica de Vacinas, o Viva, que é o Centro de Infusão de Medicamentos, principalmente imunobiológicos, a QSono, que é o Centro de Sono, né? A clínica voltada para exames e diagnósticos do sono. Todo o conhecimento adquirido ao longo dos anos pelo Dr. Yunis agora é compartilhado. Hoje, ele é um profissional solicitado para palestras, seminários e até consultorias para outros profissionais de saúde. Eu estou na parte médica, né, há 25 anos, atuando como profissional médico, e venho de 10 a 12 anos para cá, tendo também essa participação mais empresarial, criando as empresas, os formatos, aquilo que pode agregar aos nossos serviços para poder dar um melhor suporte ao paciente. Dentro dessa parte empresarial, também começou a surgir a oportunidade de aulas, né? E essa oportunidade, ela surgiu pela indústria, por quê? Muitos profissionais que faziam aulas, eles entregavam uma boa aula, mas eles não tinham experiência prática, porque eles estavam ligados, muitas vezes, a universidades, a estudos, ciência,
né? Produção de trabalhos. E quando um médico hoje vai numa aula, ele quer saber o que ele pode levar amanhã para o consultório. Então a indústria viu a necessidade de ter profissionais que tenham experiências práticas para fazer aula, né? Mas que teriam pelo menos uma condição mínima de fazer uma aula didática para passar as informações necessárias. E eu me identifiquei nesse projeto. Eu não me formei para ser um catedrático, não sou ligado a nenhum serviço universitário. Já tive alguns convites, mas não é essa o meu objetivo. E com essas palestras, através de prestações de serviço para a indústria, eu comecei a gostar, a estudar, a aprender melhor a oratória, forma de passar mensagem, e eu tenho tido um bom resultado nisso, principalmente nos últimos 2, 3 anos. E nesse caminho, eu comecei também a fazer muita conexão com médicos, e muitos foram vindo visitando o serviço, ouvindo de outras pessoas como é o nosso sistema de trabalho, e foram pedindo assim orientações, conselhos, auxílios para montar uma estrutura parecida, né? E nisso foi se desenvolvendo um trabalho que hoje a gente já está iniciando de espécie de consultorias mesmo, né? Dentro do que tem de melhor em termos de conhecimento de ciência, tecnologias de exame, né? E formas de gestão, porque a forma de gestão ela é fundamental hoje, né? Um consultório, ele é uma empresa, né? Então ele precisa ter a sustentabilidade do negócio para poder o médico trabalhar. E o médico, muitas vezes, ele não tem essa condição, ele não tem essa formação, né? Então eu venho estudando essa parte e eu tenho aliados, parceiros, né, que eu trabalho junto, e a ideia realmente é somar. Eu quero ver cada vez mais consultórios e clínicas de pneumologias bem-sucedidas de trazer uma boa pneumologia para o interior paulista. É certo afirmar que Dr. José Luiz Yunes Filho é um profissional dedicado e até visionário. A sua vocação para a medicina é inegável. E é uma vocação que não esconde a fonte inspiradora. O trabalho do seu pai sempre o inspirou. Mas eu sempre olhei meu pai naquela postura de trabalho, de comprometimento com as pessoas, e eu sempre vi nele um valor assim de humanidade, né? E uma medicina muito técnica. Ele é uma pessoa que até hoje ele estuda, quer aprender, e assim não parou de trabalhar, né? Então eu sempre via nele um espelho, e isso foi o que me tocou a fazer medicina. Vendo que ele presenciou toda a minha vida, vendo as dificuldades que é ser médico, porque muito das horas que poderíamos estar junto, muito das programações que nós fazíamos de recreação eram interrompidas, plantões, dormir fora de casa, chegar cansado, chegar preocupado, e ele vivenciou tudo isto, e mesmo assim decidiu ser médico por livre e espontânea vontade. Ele sentiu todo aquele drama e viu como é bom servir ao próximo, como é bom a pessoa estar disponível para os outros. Então eu acho que é uma escolha realmente de vocação. E quando o médico ele tem a vocação de ser médico, é diferente. E ele é um sacerdócio. Ele faz ele coloca o trabalho à frente de tudo, né? Eu fiz isso muito na minha vida, né? E por isso deixei algumas deficiências que eu venho corrigindo hoje, né? Mas é possível a gente equilibrar. Mas o médico ele é um sacerdócio. A gente tem essa missão, né, com o comprometimento humano de auxiliar na recuperação da saúde, de estar pronto para prestar um serviço de qualidade, um serviço de acolhimento, ver a pessoa como um todo, porque na formação a gente fragmenta as pessoas, né? Então a gente estuda lá pulmão, fígado, a cabeça, e na verdade é a pessoa, né? Não é um órgão, né?
Então, essa visão mais integrativa, né, e hoje a gente também está vendo muito isso, né, o quanto é importante atividade física, controle emocional, sono. Outra área que eu faço é a medicina do sono também, né? Então, eu estudo muito sono. Então, eu vejo que essa abordagem, ela tem que ser uma abordagem integral. O médico tem vivenciado na prática o discurso que dá para os seus pacientes. Nos últimos anos, ele tem se dedicado e se organizado para ter qualidade de vida, mais convívio em família, valorizando cada tempo livre para buscar mais equilíbrio e uma vida plena. Então, assim, eu vejo que a minha família é a minha base, né? Eu tive isso com os meus pais e tenho isso hoje com a construção da minha família. Então, eu vejo que é importante a gente ter um tempo em família, né? Então, os finais de semana, basicamente, hoje são com a família, né? Então, dificilmente eu tenho algum compromisso de final de semana que não seja junto com a família. E eu venho fazendo um trabalho de mudança comportamental de 2 anos para cá, né? Então, eu mudei muito meus hábitos, alimentação, atividade física. Eliminou quantos quilos? Eu perdi 25 quilos, pratico atividade física todos os dias, regularizei meu sono, tenho um sono assim, eduquei, né? O meu sono hoje é de qualidade, tenho horário para dormir, eu tenho horário para acordar, todos os dias, independente se é sábado, se é domingo, eu condicionei, fortaleci mais a minha parte espiritual, venho assim, buscando mais trazer isso e trazer essa espiritualidade para minha família. Então hoje eles me acompanham dentro desse trabalho, né? E eu venho buscando também hoje algo que eu acho muito legal e que eu vejo que está dentro dos estudos também de longevidade. Criar relacionamentos sociais assim, mais frequentes, principalmente depois de 45, 50 anos. Isso traz assim mais propósitos, motivações. Então, eu venho também desenvolvendo um lado de relacionamento social que, pelo excesso de trabalho, eu acabava não tendo essa oportunidade. Então, hoje eu estou tendo possibilidade de criar novas amizades, relacionamento, rever pessoas que eu gosto, fazer visitas, né? Então, pega a minha família, a gente vai para Campinas, rever amigos de faculdade, acompanhar alguns familiares que faz tempo que a gente não vê. Então, a gente tem procurado fazer um planejamento em que a gente consegue ter o trabalho, ter a espiritualidade, a religião e a família como base. Uma história de sucesso é construída no dia a dia, no passo a passo. E o reconhecimento vem não apenas de quem lida diretamente, mas também de toda uma comunidade. Dr. José Luiz Yunes Filho é o tipo de profissional que a gente pode aplaudir. Tanto que, mais uma vez, ele é reconhecido na pesquisa de popularidade da Associação Comercial e Industrial de Barretos como médico do ano. Essa é uma noite muito especial, como disse a Fabíola, para homenagear pessoas, empresas, empresários que fizeram a diferença em 2026. Instituto Respire, Dr. José Yunes Filho, também Dr. Protege, pneumologista, Dr. Yunes aqui, ó, referência nas pesquisas da CIV, parabéns.